Na Bíblia, encontramos histórias de pessoas cuja longevidade chega a 600, 700, 800 e até mesmo mais de 900 anos. Contudo, surge a dúvida se essas idades são exatas ou se as pessoas mediam o tempo de maneira distinta antigamente. Por que, afinal, as pessoas tinham uma expectativa de vida tão prolongada durante os tempos do Antigo Testamento? Não deixe de assistir ao vídeo até o fim, pois é exatamente esse o tema que abordaremos daqui para frente. A primeira coisa que precisamos fazer é admitir que a Bíblia não explica por que as pessoas viveram muitos anos no Antigo Testamento. Na verdade, a Bíblia apenas fala de um período na história humana em que as pessoas tinham vidas tão longas que podiam viver mais de 900 anos, e esse período ocorreu antes do dilúvio que destruiu a humanidade, conforme registrado no livro de Gênesis, entre os capítulos 6 e 8. De acordo com o texto bíblico, antes do dilúvio, parecia normal as pessoas viverem centenas de anos. No entanto, embora a Bíblia não explique por que as pessoas viveram tantos anos naquele tempo do Antigo Testamento, algumas hipóteses são levantadas por estudiosos. Por exemplo, algumas pessoas sugerem que naquela época o tempo era contado de forma diferente. No entanto, até onde se tem notícias, os humanos sempre calcularam anos em períodos de pelo menos 360 dias, porque esse cálculo estava relacionado aos ciclos lunares e às estações. Por exemplo, por volta de 5000 a.C., alguns povos já usavam calendários de 365 dias. Portanto, independentemente do tipo de calendário, anos sempre foram anos. Portanto, dizer que as pessoas viveram muitos anos no Antigo Testamento porque o tempo era contado de forma diferente é muito improvável. Outros argumentam que não era um método diferente de contar o tempo, mas uma forma simbólica ou figurativa de descrever as vidas das pessoas. Uma possibilidade sugerida por aqueles que defendem essa teoria é que talvez a idade mencionada no Antigo Testamento não represente a longevidade de um indivíduo em particular, mas represente a longevidade de sua dinastia. Mas é claro que considerar a idade das pessoas que viveram muitos anos no Antigo Testamento como simbólica em vez de literal não é a única explicação para essa questão. Dentro da narrativa bíblica, faz sentido entender que no início da humanidade, as pessoas realmente viveram muitos anos, e isso poderia estar relacionado à condição natural da vida naquela época, e principalmente a um propósito teológico. Portanto, sim, uma das hipóteses levantadas por estudiosos do Antigo Testamento diz que as pessoas viveram muitos anos naquela época porque as condições de vida antes do dilúvio eram muito diferentes. Nesse sentido, sugere-se que houve alguma diferença na atmosfera da Terra que protegia muito mais a vida no planeta, possibilitando que as pessoas vivessem tantos anos. O livro de Gênesis até parece indicar que antes do dilúvio, não chovia na Terra e que o planeta estava cercado por algum tipo de massa de água, proporcionando um clima específico naquela época. Mas com um dilúvio, as condições de vida na Terra foram profundamente alteradas, e essas características pré-diluvianas desapareceram. Aqueles que defendem essa hipótese sugerem que isso explicaria por que após o dilúvio, as pessoas pararam de viver tantos anos. E aqui surge uma pergunta: é possível provar isso biblicamente? Não, porque a Bíblia não é um livro científico. Esse não é o seu propósito. Mas mesmo dentro da comunidade científica, há a defesa de que em algum momento do passado houve uma mudança climática que alterou muito as condições de vida das pessoas na Terra. E ainda dentro dessa linha de raciocínio de que as pessoas viveram muitos anos naquela época por causa das condições de vida, alguns estudiosos argumentam que a longevidade das pessoas também estava relacionada a uma maior pureza no código genético humano. Como essas foram as primeiras gerações da raça humana, muitas doenças e fraquezas ainda não haviam se desenvolvido entre as pessoas. E acima de tudo, muitas pessoas tendem a dizer que esse tipo de assunto não passa de histórias bíblicas destinadas, é claro, a desacreditar os relatos bíblicos. Mas não é bem assim. Curiosamente, documentos antigos descobertos pela arqueologia também se referem a pessoas que supostamente viveram muitos anos. Na lista de reis sumérios, por exemplo, há registros de homens que tiveram uma enorme longevidade antes que um grande dilúvio ocorresse na Terra. Embora a idade dessas pessoas nas tabuletas seja tão fantástica,
é evidente que diferentes povos tinham certeza de que na antiguidade, as pessoas viviam por muito tempo. No entanto, apesar das prováveis diferenças nas condições de vida naquela época, sem dúvida a idade avançada de alguns personagens bíblicos do Antigo Testamento também pode ser explicada à luz do propósito teológico pelo qual viveram tanto tempo. Isso significa que, embora possa haver causas naturais ou até mesmo sobrenaturais para as pessoas viverem por centenas de anos antes do dilúvio, tudo isso ocorreu de acordo com o propósito de Deus. Ao permitir que as pessoas vivessem muitos anos durante esse período do Antigo Testamento, Deus permitiu que a humanidade se desenvolvesse em seu período inicial. Além disso, com as pessoas vivendo muitos anos, o conhecimento de Deus foi preservado e transmitido para as gerações posteriores. Vale lembrar que naquela época, a escrita não existia, e o conhecimento era comunicado por tradição oral. Dessa forma, as testemunhas originais desempenharam um papel fundamental na conservação e integridade do conhecimento. Então, por exemplo, com Adão, seus filhos e seus netos vivendo centenas de anos, o conhecimento de Deus foi perpetuado consistentemente na linhagem humana. Em outras palavras, uma pessoa nascida mais de 800 anos após a queda do homem no Éden ainda poderia conhecer o primeiro homem criado por Deus e obter dele todos os detalhes sobre a revelação divina. E então, quando o propósito de Deus foi cumprido, nesse sentido, naturalmente, a expectativa de vida do homem foi reduzida para alcançar os padrões normais de hoje, ou seja, houve um declínio gradual na expectativa de vida das pessoas, de 900 ou 800 anos para viver 700, 600, 500, 400 anos, depois 300, 200, até chegar perto de 100 anos, que é a longevidade máxima atualmente registrada. Na época de Abraão, por exemplo, parece que a idade das pessoas ainda excedia 150 anos. Mas pouco depois, na época de Moisés, a expectativa de vida média de uma pessoa estava entre 70 e 80 anos. No Salmo 90, escrito por Moisés, ele observa exatamente isso quando diz que os dias de uma pessoa chegam a 70 anos, ou 80 se forem fortes. Mas logo desaparecem, e nós voamos para longe. E este salmo é um detalhe interessante contra a ideia de que naquela época os anos eram contados de forma diferente. Isso porque Moisés escreveu o livro de Gênesis, ou seja, o registro escrito sobre pessoas que viveram centenas de anos, foi feito pelo mesmo homem que escreveu que uma pessoa viveu cerca de 80 anos. Este já era o tempo dele. A idade das pessoas era contada em períodos de aproximadamente 360 dias. No entanto, mesmo Moisés, sabendo que essa não era mais a realidade da longevidade das pessoas em seu tempo, registrou que na antiguidade, antes do dilúvio, as pessoas viviam centenas de anos. E ele o fez sem deixar qualquer indicação de que seu registro era uma forma figurativa de falar sobre o tempo de uma dinastia, sobre a longevidade de um clã, e não especificamente sobre a longevidade de uma pessoa. Portanto, parece razoável entender que Moisés registrou intencionalmente essas idades em um relato histórico. Embora ele não tenha explicado exatamente por que as pessoas alcançavam idades tão avançadas. E qual é a sua opinião sobre a ideia de pessoas nos tempos bíblicos terem vivido tantos anos? Compartilhe nos comentários abaixo. E não se esqueça de se inscrever em nosso canal, Bíblia Arte Contada, e deixar seu like para ajudar o YouTube a divulgar este vídeo para mais pessoas. Gratidão a todos e aguardamos vocês no próximo vídeo.